João, capítulo 3, versículo 16, o texto áureo dos textos, de todos os textos da Bíblia Sagrada, né? Ainda que a gente não pode fazer essa escala, mas é um versículo tão maravilhoso. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vou ler de novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu acho que eu vou acrescentar o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Queridos, nós estamos diante, como eu disse, pode tirar, Caio, obrigado, diante de um versículo tão precioso, tão maravilhoso, onde a gente compreende, entende, que Deus, o pastor Ney aqui, Deus abençoe, querido, que Deus, que menciona o fato desse Deus tão amoroso, que entrega o seu Filho, para que todos nós que cremos nele, a gente não pereça, e não só isso, para que a gente tenha a vida eterna. Nós estamos num culto de Santa Ceia, e o culto de Santa Ceia, ele é um memorial, e a gente, todo culto de Santa Ceia, a gente segue a ordem do apóstolo Paulo, que menciona o fato de que nós temos que nos lembrar da sua morte. O assunto que envolve a morte do Senhor, aliás, existem alguns assuntos que eu tenho a impressão que a nossa geração está colocando esses assuntos muito em baixa, porque cada vez mais nós somos empurrados a falar somente sobre as coisas dessa vida. Mas a gente entende que aquilo que é chamado de mensagem da cruz, ou palavra da cruz, ela é a base para tudo aquilo que, Deus te abençoe, querido, para tudo aquilo que a gente entende como igreja. É em cima dessa mensagem que Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esse assunto é um assunto que desperta polos tão ambíguos, né? Algo tão distante. Quando Paulo vai escrever a respeito desse assunto, ele diz lá em 1 Coríntios 1,18, ele diz que a palavra da cruz, observe agora a palavra que ele vai usar, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para todos aqueles que creem. Loucura e poder, duas palavras completamente diferentes. Aquele que tem esse entendimento, ele se move e vive baseado, fundamentado nesta palavra. Quando Paulo vai escrever, eu citei 1 Coríntios 1,18, quando ele escreve 1 Coríntios 2,2, ele vai dizer para aqueles irmãos, escrevendo essa carta, ele diz: eu decidi não saber nada entre vocês, a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. O que Paulo está dizendo nesse versículo é o seguinte: eu não quis falar sobre outra coisa, nada é mais forte dentro de mim do que Jesus, e aí ele puxa o sacrifício, e este crucificado. Paulo entendia o poder desta palavra. Como que a gente consegue entender, como que a gente consegue sair daqui, de olhar para isso e dizer isso é uma loucura, e vir para cá, e entender que isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Como que a gente explica algumas coisas? Como que entra na nossa cabeça que o Jesus que era adorado no céu se esvaziou para viver entre nós? Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, no capítulo de número 2, ele diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E ele continua e diz: e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. É aqui entre nós, esse Jesus que era adorado no céu, como diz em João capítulo de número 1, versículo 14, o verbo, aquele que é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Mas aqui entre nós, ele foi perseguido, preso, açoitado, cuspido, pregado e morreu. Sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, se fez servo. Sendo bendito eternamente, amém, se fez pecado. Sendo exaltado, se fez maldito. Sendo Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, morreu entre nós. E quando a gente olha para a cruz, a gente sabe, descobre que a cruz ela é o selo de dois atributos de Deus: a sua justiça e o seu amor. A justiça de Deus, porque Deus não pode passar por cima do seu pecado. Deus não engole o seu pecado. Todo pecado tem que ser cabalmente punido, porque Deus é santo. Então, o Senhor precisou punir completamente esse pecado. E para te levar para o céu, Ele puniu todo o seu pecado. O seu, o meu, o nosso pecado. Na pessoa de Jesus Cristo, naquela cruz. Ali foi feita a justiça de Deus. Mas ali também, como disse, dois atributos, justiça e amor. Ali foi a maior expressão do amor do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, que expressão de amor. 1 João 4,8 diz assim: porque aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Queridos, a gente olha para isso, e a gente entende o tamanho do amor de Deus. E quando a gente olha para a cruz, a gente começa a entender e compreender esse assunto. E o desejo do meu coração aqui é que enquanto eu estiver pregando, eu faço duas coisas aqui. Eu não só prego, como eu oro. Para que você realmente compreenda essa palavra. Porque essa palavra é a palavra de vida eterna. Essa palavra é a base que faz com que a igreja caminhe rumo ao céu, rumo à glória. E não só caminhe rumo ao céu, como destrua todas as fortalezas de Satanás. Queridos, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, às vezes vem algumas perguntas. Pastor, de fato, quem levou Jesus para a cruz? E alguém pode responder: foram os religiosos da época que se uniram e levaram Jesus para a cruz. Foi Pilatos que lavou as suas mãos. Foi o Sinédrio, que era composto por 71 membros, e fizeram lá um julgamento totalmente legal na madrugada, e com isso eles levaram Jesus para a cruz. Foi a traição de Judas, foi a negação de Pedro, foram os soldados que o prenderam e o pregaram. Eu preciso que você entenda, antes de mais nada, eu preciso que você entenda isso, em nome de Jesus, antes de mais nada, que quem levou Jesus para a cruz foram os seus pecados, os meus pecados. Se a gente não compreende isso, a cruz fica distante 2000 anos de nós, como algo que aconteceu esporadicamente, por algum motivo. Quando eu entendo que Jesus foi para a cruz por causa dos meus pecados, e para perdoar os meus pecados, então eu sou colocado na cena. Ele morreu no meu e no seu lugar. Quando a gente lê o texto de Isaías 53, que aponta para esse momento, a Bíblia vai dizer assim, 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele nos coloca naquela cena, e ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele sozinho tomou o cálice da ira de Deus sobre o pecado, que era para ser derramado sobre mim e sobre você. Sozinho ele sofreu o golpe da espada da lei. Se você não compreender que Jesus foi para aquela cruz por causa dos seus pecados, e que a morte era sua, mas ele morreu em seu lugar, você nunca vai compreender o amor de Deus. E é por isso que tem tanta gente que vive sem identidade. Quem eu sou, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, porque não consegue ter a compreensão do amor de Deus. Então, quando você entende que a primeira coisa que colocou Jesus naquela cruz foi o seu pecado, que aquele era o seu lugar, a sua mente começa a abrir, e você consegue então compreender esse vislumbre desse amor tão precioso do Senhor. Porque se em primeiro lugar foram os nossos pecados que colocaram Jesus na cruz, a segunda coisa, o próprio Pai colocou o Filho naquela cruz, por mim e por você, porque Ele nos amou primeiro. Sabe o que diz o mesmo Isaías 53:6? Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. A gente ama, queridos, o texto de Romanos 8:31, que são duas perguntas, e essas duas perguntas são assim: que diremos, pois, a estas coisas? Primeira pergunta. Segunda, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o que vem a seguir? A seguir, o texto diz no versículo seguinte: aquele Deus que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Então, quando eu entendo que os meus pecados colocaram Jesus na cruz, e que o Pai que me ama entregou o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, eu acho isso tão maravilhoso. E antes que você aponte e diga assim: poxa, então Jesus foi involuntariamente para a cruz, o Pai o colocou lá no nosso lugar de forma forçada. Aí eu vou para o terceiro ponto. Se por um lado os meus pecados colocaram Jesus na cruz, Deus colocou o seu próprio Filho naquela cruz, aí nós temos a mais preciosa verdade: Jesus foi voluntariamente para aquela cruz, porque estava pensando em você. A Bíblia vai nos dizer e deixar isso bem claro, Isaías 53:4, verdadeiramente Jesus tomou sobre si, Ele tomou sobre si voluntariamente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E a Bíblia, e Paulo explicando isso em Gálatas 1:3, ele diz assim: Jesus Cristo que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus, o Pai. Quando a gente olha para aquela cruz, queridos, tão distante, 2000 anos atrás, e é uma palavra, como eu disse, que para uns é uma loucura, mas para outros, como é o meu caso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando você é colocado lá naquela cena, e você descobre que Ele não apenas se entregou porque te amava, não. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, ele diz que é possível que alguém morra pelo bom, mas morrer pelo mal, quem vai morrer, gente? É possível, né? Que o cara chega para dar um tiro lá na sua esposa, você se joga na frente, né? Amo muito, eu morro no seu lugar. Tem gente que aqui diz: não, meu marido não se jogava não, pastor. Ou se joga na frente e tal. Por quê? Porque existe um elo, uma ligação. Mas quando chegamos em Romanos 5:8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco nisso, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É esse entendimento. E quando a gente vai para aquela cena, a gente vê o tamanho do sofrimento de Jesus naquele lugar. Aquele sofrimento era meu e seu. Ele não só sofre um sentimento moral, ele também sofre um sofrimento espiritual, e ele sofre um sofrimento físico. Quando a gente olha para o sofrimento moral e espiritual, diz Isaías 53:3, que Jesus era desprezado, o mais rejeitado entre todos os homens,
homens de dores e experimentados nos trabalhos. Escute agora, como um de quem os homens escondiam o rosto. Queridos, a cena da cruz é uma cena tão horrível, de tanto horror e de tanto sofrimento, que Salmos de número 22 coloca cães ao redor daquela cruz, coloca uma cena terrível, com moscas, sangue sendo vertido, algo terrível, e quando as pessoas passavam, as pessoas tinham nojo, escondiam seu rosto, para não ver aquela cena. Queridos, porque Jesus passou tudo isso? Para morrermos por Ele, mas o mais, para que Ele morresse por nós, mas o mais triste desse versículo é que ele termina dizendo, e não fizemos dele caso algum. Mesmo diante disso que eu estou falando aqui, muitos de nós não faz do sacrifício de Jesus caso algum. Ele foi rejeitado, ele foi desprezado por religiosos romanos, por Judas, por todos, e continua sendo por muitos nos dias de hoje. Como se não bastasse todo o sofrimento moral e espiritual de estar sobre ele todo o pecado da humanidade, ainda tinha o sofrimento físico. E o sofrimento físico, quando a gente lê Isaías 53, a gente lê palavras lá terríveis, como ferido, moído, transpassado, enfermo. Jesus é um dos poucos homens na terra, se não o único, que sofreu os 5 tipos de sofrimentos físicos, todos naquela cruz. O primeiro é a contusão, que é produzido por socos, chutes, pontapés. O segundo é a laceração, foi feito através do chicote nas suas costas. Há registros históricos dizem que o chicoteamento romano era tão terrível que muitas vezes o cidadão morria no chicoteamento porque os órgãos saíam pelas costas. Ele foi dilacerado naquela cruz, e como se não bastasse a contusão, a laceração, a penetração através dos espinhos, daquela coroa de espinhos, e ainda mais longe, a perfuração, feita através dos pregos nas mãos e nos pés, e para concluir a incisão, feita pela lança do soldado, que o transpassou. Todo tipo de sofrimento físico, e a gente sabe disso, que bastava ele olhar para o céu e dizer, paro aqui, e Deus enviaria os seus anjos e o tiraria dali. E por que ele não para aquilo? Porque ele só tinha um nome na sua mente, o seu. Ele não desistiu para morrer por você. A sua morte, o seu sofrimento. E como ele reagiu, pastor, diante disso? Ele morreu como um bode gritando? Não, queridos. O próprio Isaías, profetizando no 7 do 53, ele diz, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Morreu a nossa morte, e não abriu a boca para que dela escapasse. Aí eu pergunto para vocês, valeu a pena? Se você teve que pensar para responder essa pergunta que acabei de fazer, você precisa realmente ouvir essa mensagem. Valeu a pena? Quando alguém pergunta para mim, valeu a pena? Eu respondo de bate-pronto, valeu. Olha eu aqui. Eu fui salvo. Eu fui lavado. Eu fui limpo. Eu fui regenerado. Eu fui tirado das trevas e transportado para o reino da sua gloriosa luz. Porque Ele morreu por mim. Eu pergunto para vocês, valeu a pena? Claro que valeu. Primeira coisa, Jesus venceu a morte. E eu gosto dessa frase. Jesus entra na morte e mata a morte. Por isso que
Quando Paulo vai escrever 1 Coríntios 15, 55, ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus entrou e matou a morte. A consequência inevitável para todos nós era a morte eterna. Então Jesus morre a nossa morte, mata a morte e nos dá a vida eterna. Queridos, se somos pecadores, e Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós fomos livres da morte eterna. E deixa eu chamar Jesus aqui para falar o que ele disse em João 11:25. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, vírgula, dá para fazer um cartaz disso aqui agora, nunca morrerá. Nunca morrerá. E ele termina perguntando: tu crê nisso? Você de fato crê nisso? Valeu a pena? Valeu. Ele venceu a morte. Valeu a pena? Valeu. Ele justificou um povo. A palavra justificação é tornar justo. É mesmo eu sendo um pecador, me torno justo mediante o sacrifício de Jesus. Observe Isaías 53, justificará a muitos, porque os pecados deles levará sobre si. E uma vez justificados, pastor, Romanos 5:1, tendo pois sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, ele não só mata a morte, ele não só vence a morte, ele não só justifica um povo, como ele ganhou você. Eu acho isso aqui tão lindo, porque Isaías 53:11 diz assim: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Querido, qual é o trabalho de Jesus? A obra de Jesus? A cruz. E qual é o fruto da cruz? Qual é o fruto da cruz? Levante a sua mão junto comigo. Aponte para o céu. Aponta para alguém e diz: é você. Agora, pare para pensar nisso daqui. Nós estamos num culto de Santa Ceia e isso aqui é um memorial. Nós estamos aqui em memória do que ele fez. Mas todo culto que é feito em memória de alguém, é porque esse alguém morreu e não está mais entre nós. Agora, como que você me explica que nós estamos num culto, trazendo à memória alguém que morreu, mas que está vivo e está aqui nessa noite? E se ele está aqui nessa noite, qual é a expressão do rosto de Jesus aqui nessa noite? Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Então ele nos vê reunidos aqui nessa noite, e há uma expressão de prazer e de alegria, porque valeu a pena ter morrido naquela cruz. Nós estamos aqui. Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Entenda o seguinte: por causa do sacrifício de Jesus, Deus salva você, e depois que salva você, dá você de presente para Jesus. Vou repetir, queridos. Por causa do sacrifício de Jesus, Deus salva você, e depois que salva você, dá você de presente para Jesus. Aí Jesus vai falar a respeito desse momento em que ele recebe esse presente. João 6,37. Todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele não lança o presente fora. Por isso que eu gosto tanto de 1 Coríntios 15:10, quando Paulo escreve e diz: mas pela graça, pelo sacrifício, pelo seu amor, pela graça sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: Jesus, valeu a pena ter morrido naquela cruz, porque eu creio em ti, porque tu me salvou, porque eu estou aqui nessa noite. Queridos, que obra maravilhosa! E quando a gente chega aqui nessa noite, no culto de Santa Ceia,
do Senhor, a gente entende então o que Paulo vai fazer lá em Coríntios, que é o texto que a gente sempre lê, que é o texto de Coríntios 11. E com a mente nisso que eu preguei até agora, a gente entra nesse texto, o texto que vocês conhecem, porque eu recebi a partir do 23 de Coríntios, 1 Coríntios 11, porque eu recebi, Paulo escrevendo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e disse, tomai e comei, partiu esse pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E ele continua e diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. E a seguir, no 26, Paulo vai escrever, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor. Não existirá nessa igreja um único culto de Santa Ceia, onde a morte do Senhor não será pregada. Não haverá. Isso é uma ordem expressa na Bíblia Sagrada. Anunciais a morte do Senhor. Ele não morreu para nós. Ele morreu por nós. Então, com a consciência, nós temos a consciência daquilo que Jesus fez. Ele não pede, queridos, e isso pode ser chocante para você, mas Jesus nunca pediu, olha, lembrem-se de mim por causa dos meus milagres. Mas Jesus deixou expresso, lembrem-se de mim pela minha morte naquela cruz. Porque a morte, o milagre, querido, físico, ele é passageiro, mas a morte de Jesus é eterna para sempre. Amém. É a morte que remiu a todos nós. E lá, naquele momento da cruz, naquele momento em que ele se assenta, antes da cruz, que ele se assenta para partir o pão, ele é tão maravilhoso, e João vai escrever a respeito desse momento, ao longo de 5 capítulos, João capítulo 13, mostra um Jesus se levantando naquele dia da ceia, e lavando os pés dos discípulos, e falando para os discípulos que o maior será o menor, e o menor será o maior, e que eles deveriam amar uns aos outros, e servir uns aos outros. No capítulo 14, ele nos traz a esperança do céu. No capítulo de número 15 de João, ele fala sobre a videira, e os ramos enxertados nessa videira. É no capítulo 15, versículo 16, que ele fala, Jesus fala da escolha, e a escolha é você. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, a fim de que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E ele termina o momento da ceia, naquela oração do capítulo 17, onde ele faz a mistura mais preciosa da Bíblia, onde ele orando ao Pai, ele diz, Pai, que eles sejam um em mim, como tu é um em mim. É como se fosse assim, tu está em mim, eu estou neles, eles estão em ti, tu está neles, eles estão em mim, de forma que faz uma mistura tão preciosa, que quando a gente caminha, quando a gente fala, quando a gente conversa, quem nos vê, às vezes confunde, diz, é ele mesmo que está falando, ou é Jesus que está falando? É ela que está andando ali, ou é Jesus que vive nela? A ponto de Paulo dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu vivo dizendo isso. Se vocês olham para mim e veem alguma qualidade, todas elas são por causa de Jesus. Se tirar Jesus da minha vida, o que sobrar não presta, não serve para nada. Mas quando Jesus entra num lugar, ele agrega valor, ele coloca tesouro em vaso de barro. É esse entendimento, essa compreensão. Então a ceia, antes de mais nada, queridos, é fazer o que nós fizemos aqui, olhar para trás, olhar para o sacrifício, olhar por aquilo que já conquistamos, por aquilo que já temos, por aquilo que já temos em Cristo Jesus e no seu sacrifício. Mas a ceia não é só olhar para trás. Por isso o versículo continua, o 26, e diz assim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, vírgula, até que venha. Então eu não só olho para trás, para aquilo que ele fez, como eu olho para frente, porque um dia Jesus vai voltar para nos buscar.
A igreja será arrebatada. Se você crê nisso, que bom, porque Jesus vai voltar. Se você não crê, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Queridos, Jesus vai voltar. Há uma esperança. Nós não caminhamos para o fim do mundo, para o caos. Não, querido. Mas nós caminhamos para a gloriosa consumação de todas as coisas. Jesus vai voltar. E é na ceia, lá em João 14, que ele diz, no versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele continua e diz, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for, e vos preparar lugar, olha isso, virei outra vez, levante a sua mão para receber o resto, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus vai voltar. E nessa manhã, quando eu estava pregando esta palavra aqui, e falei desse ponto, eu entendi nitidamente da parte do Senhor, para a gente falar aqui sobre arrebatamento da igreja. Nós vamos contra tudo e contra todo, gente. Eu não vou pregar aqui sobre carro, casa, sobre terreno e negócios. Eu vou pregar aqui que Jesus morreu na cruz e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então semana que vem eu vou pregar aqui sobre arrebatamento. Queridos, nós não só olhamos para trás, para o sacrifício. Nós não só olhamos para frente, para o arrebatamento. Nós olhamos para dentro. Olha o que diz o texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Pastor, como eu faço para participar dignamente da ceia? Antes de mais nada, preste bem atenção nessa frase. A nossa dignidade está na consciência de que somos indignos. Nós somos completamente indignos. Mas o Senhor conquistou isso para a gente. A dignidade é do Senhor. Queridos, nós estamos numa festa, que é a festa da igreja, quando celebramos aqui a morte e a ressurreição de Cristo na ceia. Responda essas perguntas. Você tem vida com Jesus para participar dessa festa? Você conhece o dono dessa festa? Querido, se alguém me chama para ir no aniversário e diz assim, vamos lá no aniversário, eu digo, não vou. Duas coisas. Primeiro, eu não sei quem é o dono do aniversário, não conheço. Segundo, eu não fui convidado. Eu não vou no aniversário onde eu não conheço o dono do aniversário. Ainda que tem gente que vai, né? Não é o meu caso. Como foi o caso do nosso casamento. 22 anos atrás nós casamos, o pastor Eli, meu sogro, fez um convite na igreja, que ele era pastor, e ele disse, todos vocês estão convidados. E a gente já olhou e falou, nossa, vai 200 pessoas do nosso casamento. Aí nós chamamos parentes, amigos e não sei o quê, e foi para 300. E no dia do nosso casamento apareceram 600. O pastor Ney estava lá nesse dia. No dia do nosso casamento apareceram 600. Eu digo que o meu casamento foi a festa que eu fui, que eu menos conhecia o pessoal que estava na festa. E o casamento era meu. Foi o lugar que eu mais cumprimentei gente que eu nunca vi na vida. Gente, o meu casamento. Por quê? Porque quando o meu sogro fez esse convite aberto, aqueles convidaram outros, que convidaram outros, os agregados, os tios, eu acho que, né, só faltaram colocar uma faixa. Boia livre, sábado à noite, local tal. Queridos, tem gente que faz isso, como eu disse. Mas ir numa festa onde você não conhece o dono? Responda essa pergunta, você tem apetite, já que você veio a esta festa, para o prato santo, que é o pão e o cálice, símbolo do corpo e do sangue de Jesus? Você tem vestes limpas para participar dessa festa? Corinto, a igreja de Corinto, para quem Paulo escreveu, cometeu tantos pecados. A Bíblia vai dizer que os mais abastados se reuniam para a ceia e se embebedavam até cair. Os mais pobres chegavam depois e a comida já tinha acabado. De modo que estava uma bagunça tão grande.
E aí Paulo vai escrever e vai dizer: é por causa dessas coisas que existem entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos dormentes. A ceia, queridos, nos leva a olhar para trás, para frente e para dentro. E finalmente, a ceia que nos faz olhar para trás, para frente e para dentro, agora nos faz olhar ao redor. Olha o que diz o versículo 29. Aquele que come e bebe para a sua própria condenação participa. Escute agora. Não entendendo, não discernindo o corpo do Senhor. Por que eu tenho que olhar ao redor? Porque nós somos uma grande família. Nós somos o povo de Deus. E nós precisamos entender que nós estamos em comunhão uns com os outros. Quem está entendendo isso, diga amém. Querido, não dá para eu participar da festa da comunhão não tendo comunhão com os meus irmãos. Quando a gente tem essa noção de corpo, a gente precisa ter a noção que se eu cortar esse meu dedo aqui e colocar aqui em cima dessa caixa e for embora e largar esse dedo ali, ele vai apodrecer, porque ele foi desconectado do meu corpo. A irrigação de sangue, ele foi absolutamente cortado do corpo. E tem gente, querido, que acha que dá para viver desse jeito. Como Pedro, querem seguir Jesus de longe, não querem fazer parte do corpo de Cristo. E o diabo, que é sujo, ele começa a trabalhar na nossa mente e a sugerir que a gente não precisa de ninguém. Eu não preciso de ninguém. Eu vivo a minha vida, eu não preciso suportar isso ou aquilo. Eu não preciso ir lá numa igreja onde fulano de tal me olha de lado ou de forma esquisita. Queridos, o tempo todo nós somos forçados a ter um falso entendimento que a gente não precisa da comunhão do corpo de Cristo. Mas nós nos reunimos aqui nessa noite e nós temos comunhão uns com os outros, porque nós somos um só povo. Há um texto escrito por Pedro que ele cita 3 vezes a palavra povo. E é um texto, o versículo de 1 Pedro 2, o 9, é um versículo que a gente conhece muito, mas tem o 10. O 9 ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo comprado. Como comprado? Comprado pelo seu precioso sangue. Para quê, gente? Para que Jesus me comprou? Ah, pastor, Jesus me comprou para me levar para o céu. Ok, então por que quando você aceita Jesus você não cai morto? Porque se Ele te comprou e agora você é salvo, você pode ir para o céu. Por que é que você continua aqui na terra, mesmo depois de salvo? O versículo explica: vocês são um povo comprado para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Há um senso de propósito, e ele continua e vai dizer: vós que em outro tempo não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Gente, o principal requisito do corpo de Cristo é a misericórdia. E a misericórdia, ela precisa ser derramada na nossa vida todos os dias. E quando nós entendemos que precisamos de misericórdia, a nossa arrogância é aclopada, a nossa arrogância é achatada, melhor dizendo. A nossa arrogância, ela é destruída. A nossa arrogância cai do pedestal, porque eu vivo o que vivo, sou o que sou, sinto o que sinto, falo o que falo, ando do jeito que ando, por misericórdia de Deus. Misericórdia, nós somos povos. Não posso me assentar na mesa magoado com o meu irmão. Eu preciso, querido, entender que essa mesa é uma mesa de comunhão, e que se eu fui perdoado, eu preciso perdoar. E tem gente, porque essa geração, ela está tão distorcida, que tem um monte de gente ímpia, gente terrível, que agora quer ensinar a Bíblia para os crentes, para aqueles que creem, para aqueles que são cristãos, na internet, gente. A gente está vivendo um tempo tão difícil, e que distorcem completamente a palavra de Deus. E essa distorção está chegando no coração de muitos cristãos. Esse dia atrás,
né, direto acontece. Um tempo atrás, um cara chegou para mim e disse assim, eu botei Deus na parede. Porque eu falei, como? Não, eu botei Deus na parede. Eu falei, sério? E que tamanho que é isso? Ele falou, o tamanho de Deus? Eu falei, não, o tamanho da parede. Que parede é essa, meu irmão? Que você encosta a Deus, você está louco? Querido, tem gente que tem a capacidade de dizer para mim, por isso não diga que eu fico brabo mesmo, hein? Você sofre o risco de levar uma cadeirada. Tem gente que tem a capacidade de dizer para mim, eu perdoei Deus, nos acertamos. Não me fala um negócio desse. Ninguém aqui tem que perdoar Deus, queridos. Deus é Deus, e nós somos nozes. Ninguém aqui tem que perdoar Deus. Mas como desenvolver o caráter de Cristo em nós, se Cristo perdoou? Se Cristo perdoou, como eu desenvolvo meu caráter? Bem-vindo à igreja. Porque é na igreja que você tem a oportunidade de desenvolver o seu caráter, perdoando as pessoas. Então você se parece com Cristo, não quando você perdoa a Deus, mas quando você perdoa o seu irmão, o seu parente, a sua família. E perdoar, gente, vocês sabem a raiz dessa palavra. Perdoar, ela vem de perder no ar. Nada mais é do que soltar, liberar a mágoa, o rancor e a tristeza. E tem um monte de gente que não perdoa de jeito nenhum, mas vive fazendo oração para Deus abençoar ele. Vive fazendo campanha para alcançar a vitória A e B. Meu irmão, você quer ser feliz e alcançar todas as bênçãos? Libera. Porque se você está aqui, é porque você foi perdoado por Jesus. Quem entendeu isso, diga amém. Finalmente, eu vou terminar e eu quero que você se coloque de pé. E nós vamos terminar juntos. Nós tínhamos a prática antes da pandemia de trocar o cálice com quem estava perto. E depois da pandemia nós paramos, obviamente, pelos motivos óbvios. Mas se você está perto de alguém hoje, que é aí do seu ciclo familiar, ou alguém da sua intimidade, eu gostaria muito que a gente estabelecesse isso antes de continuar. Um ambiente de profunda comunhão aqui. Então eu gostaria que você pegasse seu cálice na mão, você que pegou, e trocasse com alguém que está perto de você e dissesse, olha, eu tenho comunhão com você, porque eu tenho comunhão com Deus. Amém? Vamos fazer isso em nome de Jesus, faça isso agora. Se for da sua família, aproveite e dá um abraço aí. Esse momento é um momento de profunda comunhão. De quem é esse amor? Quem é esse amor que me rasga por inteiro? Quem é esse amor que afasta todo temor? De quem é esse amor? Queridos, esse ambiente é um ambiente de comunhão, amém? Comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos. Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Se você não consegue amar o teu irmão que você vê aí do seu lado. Então eu gostaria de, nesse momento, te dar um minuto, para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e dizer, Senhor, eu quero ter comunhão contigo. Faça a sua oração, diga, Senhor, eu estou aqui, valeu a pena. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Escute agora. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive a verdade, que verdade é essa? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem vive a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 5:24. Na verdade vos digo, que quem ouve a palavra que foi pregada nessa noite, e crê naquele que foi enviado por Deus, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Queridos, eu estou como Paulo, pois eu decidi nada mais saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e a este crucificado. Antes de nós orarmos por todos aqui e entrarmos na ceia, existe alguém, não sei se todos são da casa aqui nessa noite, existe alguém que gostaria de entregar sua vida para Jesus? Faz um sinal com uma das mãos. Eu vou orar daqui mesmo. Se existir alguém, entrega a sua vida para Jesus nessa noite. Se você estiver afastado, existe alguém? Faz um sinal para mim. Querido, coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos orar. Jesus, nós estamos diante de Ti. Tua palavra, Senhor, foi ministrada nessa noite e nos faz olhar, Senhor, para trás e nos lembrar, Senhor, o que Tu fez naquela cruz. Que amor é esse? Mas Jesus, nós estamos aqui para Te dizer que valeu a pena. Olha a gente aqui nessa noite. Jesus, nós nos reunimos nessa noite e nós olhamos para frente. E sabemos, Pai, que Tu virá nos buscar. A trombeta soará, o céu rasgará. E Tu vai buscar, Senhor, um povo escolhido. Nós somos o Teu povo. Povo comprado e resgatado com Teu sangue. Povo que crê, Senhor, no Teu sacrifício. Povo que renuncia, Senhor, o mundo, para viver, Senhor, a verdade. Pai, nós estamos aqui e hoje nós olhamos para dentro. Quebra, Senhor, todo o nosso orgulho, toda a nossa arrogância, porque nós somos pó e para o pó voltaremos. Toda a glória humana, tudo aquilo que é produzido dentro do nosso coração, Senhor, que não vem do Teu Espírito. Senhor, nós nos examinamos aqui nessa noite, Pai, tomamos uma decisão. E a nossa decisão não é fugir da mesa, da ceia, por causa dos nossos pecados, mas é fugir dos nossos pecados por causa da mesa. Sim, meu Deus, perdoa os nossos pecados. Querido, de olho fechado, de olhos fechados, faça aí a tua confissão a Deus. Quem está do seu lado não precisa ouvir. Comece a dizer: Senhor, me perdoa os meus pecados.
Assuma diante dele as tuas falhas. Diga: Senhor, perdoa os meus pecados, me lava, me purifica, me limpa. Senhor, nós nos examinamos a nós mesmos. Que haja, Senhor, perdão no nosso coração, porque só perdoa quem é perdoado por Ti. Sim, meu Deus, que possamos perder no ar, deixar voar para longe do nosso coração. Sim, meu Deus, e viver uma vida diante de Ti, para a Tua glória. Finalmente, Senhor, somos alcançados pelo Teu amor quando olhamos para trás. Somos alcançados pela esperança quando olhamos para frente. Somos alcançados pelo perdão quando olhamos para dentro. E somos alcançados pela comunhão quando olhamos para os nossos irmãos. Senhor, bom é estarmos aqui. Nós somos o corpo, Tu é a cabeça. Somos irrigados pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Sangue que nos traz vida e esperança. Sim, Senhor, que nos traz propósito e entendimento. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te exaltamos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.